Você já ouviu falar do Belial? Ele aparece várias vezes na Bíblia, com certeza se você já lê ela no hebraico bíblico original. Existem várias explicações, seja na Bíblia, mas também nos pergaminhos do Mar Morto. Por exemplo, lá aparece que uma das explicações é que ele é uma espécie de demônio. Um demônio que ele é responsável pelas mentiras e pela culpa. Ele é um demônio que ele tem sobre o seu poder legiões de demônios que irão fazer a sua vontade. Ele é responsável no inferno, ou no hebraico bíblico, no Gehenom, pela parte do norte do Gehenom. Ele tem mais uma coisa muito interessante. O Belial seria um demônio que ele controla o elemento terra. Nós sabemos que existem 4 elementos principais na criação do universo. Existe o fogo, o ar, a terra e a água. Cada um desses elementos, ele tem uma representação no nosso mundo. Ou seja, não é só que a terra significa o mundo material. A terra, ela é fria. A terra, ela é inerte, ela não se move. Ela tem a ver com algo que está demasiado acomodado. Então, de acordo com a tradição, o Belial, que é responsável pelo elemento terra, ele seria aquele responsável exatamente por quê? Pela tristeza, pela culpa, pela depressão e assim por diante. Ou seja, a mentira, todos esses tipos de elementos vêm então nesse mundo de acordo com a tradição desses pergaminhos através desse demônio que se chama Belial. Outras explicações que também aparecem, por exemplo, num famoso pergaminho dos filhos da luz e os filhos da escuridão. Se você quer entender melhor o que são esses pergaminhos do Mar Morto, nós temos um excelente vídeo no canal sobre isso, vale a pena você olhar. Mas um dos livros famosos que aparece lá é o livro da guerra que existe entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. Isso aparece também no livro de Enoque. Ele traz muito essa alusão que existem aqueles que veem a luz e existem aqueles que veem a escuridão, aqueles que estão propagando luz e aqueles que estão propagando escuridão. Então há uma batalha entre esses elementos. No livro de Enoque isso aparece muito forte, ele fala que isso que acontecerá no final dos dias. A batalha da luz contra a batalha da escuridão. Também sobre o livro de Enoque nós temos um vídeo fascinante aqui no canal. Então, esse Belial que você aparece na Bíblia, de acordo com essa transmissão, com essa explicação que aparece em vários pergaminhos do Mar Morto, ele é o demônio que comanda toda a legião dos filhos da escuridão. Ele aparece de uma forma muito curiosa. Por quê? Por um lado, ele seria um demônio que recebe ordens de Deus, ele é enviado, ele é um emissário de Deus, como qualquer anjo, só que feito para castigar as pessoas, para ir até as pessoas, culpá-las e elas vão sentir esse sentimento de culpa, fazer elas mentirem e assim por diante. E muitas vezes castigar ela pelos seus pecados. Porém, nesses mesmos escritos, o Belial, ele aparece como um demônio que se revolta, às vezes, contra Deus. A gente ouviu falar também, de outros demônios, anjos, que teoricamente também se rebelariam contra Deus. Mas você nunca vai ver algo que a Bíblia traz sobre isso. Nós só encontramos esse tipo de explicação em escritos que são aqueles que não entraram nos 24 livros da Bíblia. E ainda, olhando isso, eles trazem uma coisa muito interessante. Um dos livros que foi encontrado no Mar Morto, que se chamou As Visões de Isaías. Não é o livro de Isaías, o profeta que nós conhecemos, mas seria um livro que o profeta Isaías escreveu sobre algumas visões, mas eles não estão na Bíblia. E o que aparece lá? Que esse
anjo Belial, ele vai ser chamado por Deus no final dos dias e ele vai fazer uma guerra contra Israel. Ele vai fazer provações terríveis contra Israel e para isso ele irá utilizar de 3 elementos principais, na verdade 3 tipos de pecados que seriam gravíssimos. Um é o pecado de adultério e na verdade das relações proibidas. O segundo pecado seria o pecado de tirar sobre si o jugo divino, ou seja, a decisão de não mais cumprir os preceitos bíblicos. O terceiro é muito curioso, porque seria a utilização da riqueza para fazer o mal. Ou seja, uma pessoa ficaria rica, mas ou ela iria ficar rica de uma forma ilícita ou ela vai utilizar esse dinheiro para o mal. É muito interessante porque, por um lado, nós pegamos o adultério, as relações proibidas, todo esse tipo de coisa. A Bíblia traz, por exemplo, na geração do dilúvio, que isso aqui foi um dos motivos da destruição do mundo. Em várias passagens, a Bíblia condena esse tipo de comportamento. Nós vemos quando o povo de Israel se prostituiu com as midianitas e acaba vindo uma praga terrível que assola o povo e mata 24.000 homens do povo de Israel. Então a gente vê que Deus realmente odeia isso. E seria uma das forças, uma das estratégias que o Belial utilizaria no final dos dias para lutar contra o povo de Israel. A segunda, nós falamos, essa vontade de falar: a Bíblia não me pertence. Esses preceitos não têm nada a ver comigo. É quase uma forma de idolatria que também aparece na época do dilúvio. Finalmente, nós falamos da riqueza. No dilúvio aparece o tema do roubo. A riqueza, como eu falei, ela é condenada, por um lado, se o dinheiro foi ganho de uma forma pecaminosa, pode ser por roubo, enganação ou assim por diante, ou se a pessoa ainda ganha o dinheiro dela de forma honesta, mas ela utiliza o seu dinheiro para fazer o mal, ou seja, ela pega uma bênção divina e transforma numa maldição. Esse seria o objetivo do anjo Belial. Mais um livro que aparece, a alusão que lembra muito o que acabamos de falar, é o livro que fala das 12 tribos, que cada um dos 12 filhos de Jacó, ele tem um livro dentro do livro das tribos e ele vai passar suas mensagens. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Você pode dar uma conferida no nosso vídeo fantástico sobre esse tema. E aí o que acontece? Simão fala exatamente isso nesse livro, que o Belial vai vir e ele vai causar o pecado das pessoas com relação a relações proibidas. E vem Levi e ele adverte sobre o tema de que as pessoas vão querer tirar de si o jugo de Deus, tirar de si que Deus, ele é o meu rei e a ele eu devo servir. Então a gente vê no final das contas, em todos esses livros que aparecem nos pergaminhos do Mar Morto, que são vários livros, além dos livros bíblicos, nós vemos várias alusões a esse Belial, que, no resumo do que nós falamos, é um terrível demônio. Um demônio que tem sua principal fonte de energia no inferno. E ele é responsável por legiões de outros demônios que, na verdade, são como filhos, não biológicos, mas como filhos que fazem a mesma missão que ele, de enganação, de mentira, de culpa, o elemento terra e assim por diante. Mas o curioso é que aqui você vê, na verdade, a gente traz por um lado que ele é o demônio que está aqui, que ele faz, mas a Bíblia não traz nada disso. Se você pega as alusões bíblicas, quando trazem a palavra, a expressão Belial, não tem nada a ver com os escritos do Mar Morto. Por exemplo, nós vemos no livro do Deuteronômio, lá aparece assim: irão sair pessoas, Bnei Belial, filhos de Belial,
e eles te incitarão a fazer idolatria. A alusão aqui é clara, que estão saindo pessoas, seres humanos, Bnei Belial, pessoas malvadas, pessoas de mau caráter, que eles querem fazer você pecar no pecado da idolatria. Outro exemplo que a gente vê é no livro de Juízes, quando nós temos a dramática passagem daquela concubina que ela foi violada, morta, e quando o seu dono, na verdade ela também era uma serva, vê o que foi feito, acaba que ele manda para todas as tribos de Israel: veja o que me aconteceu quando eu estava aqui na tribo de Benjamim. E ele fala sobre o lugar específico onde ele fala, e ele utiliza, e é aqui nesse lugar de pessoas Belial. Você já entendeu? Pessoas malvadas que fizeram um ato terrível para uma mulher inocente. Então, mais uma vez, a Bíblia não está falando de nenhum demônio, ela está falando talvez de seres humanos que estão se comportando como demônios, mas definitivamente são seres humanos de carne e osso que estão fazendo o mal. Uma outra alusão nós vemos no livro de Samuel. A gente conhece o profeta Eli. O profeta Eli, que foi um justo tão grande, teve um discípulo ainda maior do que ele, que foi Samuel, mas ele teve 2 filhos, Hofni e Pinhas, que eles praticavam mal. E mesmo no lugar do tabernáculo, tem muitos detalhes no vídeo que a gente tem sobre o profeta Eli, é muito importante você dar uma olhada nele. E o que acontece? A Bíblia fala que eles estão se comportando como Bnei Belial. Mais uma vez, como pessoas que estão fazendo o mal. Naquela época eles pegavam as oferendas, eles comiam ao invés de sacrificar, ou eles comiam na hora errada, e eles davam ensinamentos errados, enfim, eles realmente praticaram o mal, e por isso até veio uma maldição para toda a geração que veio depois desse justo que foi o profeta Eli. Mas uma vez que esses 2 filhos, que eram a sua principal continuação, eles pecaram tanto a ponto de serem considerados Belial, então acaba tendo uma maldição para sempre. Então é muito importante, além de que nós aprendemos corretamente o que significa Belial na Bíblia, aqui você aprende mais uma coisa. Nós temos que aprender a palavra divina da nossa Bíblia, através da nossa tradição correta. Quando você vai para outros livros que na verdade são claramente invenções, os filhos da luz contra os filhos da escuridão, o demônio da parte norte do inferno e assim por diante, os ensinamentos vão ser, por um lado, parecer fascinantes, mas eles são mentirosos. Então toma muito cuidado para aprender a Bíblia corretamente.